Eu quero saudar todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Mesmo sentados, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 112. Salmo de número 112. Todos encontraram? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Que Deus esteja falando aos nossos corações por intermédio da sua palavra, como já foi pedido em oração, que sejamos alimentados e edificados pela palavra do Senhor. O tema do Salmo 112 é a felicidade. O Salmo fala aqui de um ser humano bem-aventurado, feliz. E eu gostaria então, irmãos, de aplicar o Salmo não apenas na perspectiva do indivíduo, mas da família. Eu gostaria, com a graça de Deus, nessa noite, de meditar neste Salmo e perceber com os amados irmãos algumas características de uma família abençoada, algumas características de uma família bem-aventurada, de uma família feliz. Quais são estas características? A primeira característica de uma família abençoada é que a vida desta família é marcada por louvor, é marcada por adoração. O Salmo vai descrever uma pessoa feliz, o Salmo vai descrever a felicidade, mas antes de falar de felicidade, o Salmo começa adorando a Deus. Essa é a primeira palavra do Salmo 112, é um chamado ao louvor, é um chamado à adoração. O Salmo 112 começa com a palavra aleluia. Louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, agradecei ao Senhor, cultuai ao Senhor, porque toda felicidade desfrutada, toda bênção recebida, toda conquista alcançada é fruto da graça do Senhor. Não há felicidade sem adoração, não há felicidade sem louvor, não há felicidade sem culto. Portanto, se desejamos desfrutar da bênção do Senhor, da aprovação do Senhor, é necessário trilharmos o caminho da adoração, do caminho do louvor ao Senhor. É o Senhor responsável e a fonte da nossa felicidade. Essa verdade é repetida em toda a Bíblia. Nós poderíamos lembrar do Salmo 127, versículo 1 e 2, bem conhecido, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se há frutos
se há resultados positivos da nossa labuta, é a graça de Deus que tem operado em nós, que tem capacitado-nos, que tem nos sustentado, porque está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde, igreja? Vem do alto. Não é como o mundo está ensinando, não vem de dentro de nós, vem do alto, vem dos céus, vem de Deus, é fruto da graça, é poder do Espírito, vem do alto, vem do Pai das luzes, o Pai da vida, da bênção, em quem não há sombra nem variação. Quando reconhecemos, irmãos, esta realidade de que toda bênção, todo fruto, toda vitória, toda conquista, toda felicidade é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, do amparo do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa existência. A nossa vida, portanto, será marcada por gratidão, adoração, louvor. Portanto, a bênção começa com aleluia, a bênção começa com louvor, a bênção começa com culto. É Deus que transforma, é Deus que concede bênçãos. Família feliz é a família que louva. Você pode repetir comigo? Família feliz é a família que louva, é a família que cultua o Senhor. Como é que está o louvor na sua vida? Como é que está o louvor dentro da sua casa? Será que tem existido dentro dos nossos lares, amados irmãos, o espaço da gratidão, da adoração, do louvor, ou apenas o espaço do desfrute das bênçãos? As bênçãos são dadas por Deus a nós, por misericórdia e graça, para serem desfrutadas, mas para também serem agradecidas. Família feliz, família aprovada, família abençoada, é família que cultua, é família que louva, é família que adora individualmente, enquanto esposo, mãe, pai, filho, cada um precisa ter seu culto pessoal, individual, mas é preciso também que a família adore, porque se há saúde, é graça de Deus, se há pão, se há alimento na mesa, não é meramente fruto do seu esforço, de sua capacidade, é graça de Deus, é provisão do Senhor. Portanto, precisamos restaurar dentro da nossa casa o louvor, a adoração, seja ela na perspectiva pessoal, familiar. A mesa precisa também ser um lugar de adoração, de louvor ao Senhor. Família abençoada é família que louva. Louva em família, mas louva também como igreja. Não despreze a santa convocação. É o Senhor que nos chama. O Senhor nos chama por intermédio da sua palavra. Nós acreditamos de fato, irmãos, que este livro, a Bíblia, é a palavra de Deus? Você crê? Então, ao ler este livro, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E é o Senhor que nos convoca por intermédio da sua palavra. Vinde, cantemos, adoremos, louvemos o seu nome. Portanto, Ele nos convoca a nos ajuntarmos como famílias salvas, como família do Senhor, igreja do Senhor, para adorá-lo. Que possamos manter dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, o louvor, a adoração. Essa é a primeira característica de uma família feliz, de uma família aprovada, de uma família abençoada. É uma família que adora. Diga amém. Mas em segundo lugar, o salmista também descreve uma outra característica de uma pessoa abençoada. E eu queria aplicar não só para um indivíduo, mas para a família. Em segundo lugar, família abençoada é família que teme ao Senhor. Isso é claramente afirmado pelo Espírito Santo de Deus no versículo de número 1. Bem-aventurado, abençoado é aquele que teme ao Senhor. E nós poderíamos aplicar para a família: bem-aventurado, abençoado é a família que teme ao Senhor,
que honra o Senhor, que reconhece quem Ele é. Ele é o Senhor, santo, santo, santo. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o sustentador do universo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é puro, Ele é o Senhor. Ele é temido, Ele é reverenciado, Ele é reconhecido como Senhor. Bem-aventurado a família que teme ao Senhor, que reconhece o Senhor, que desenvolve felicidade num relacionamento de temor ao Senhor, de respeito ao Senhor. A felicidade brota onde há temor ao Senhor. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem bem-aventurança. Tem fama, seguidores, sucesso, mas não tem bem-aventurança. Porque a bem-aventurança é dádiva para os que temem ao Senhor. Família abençoada é a família que teme ao Senhor. O marido, a esposa, os filhos, temer ao Senhor. Como é que está, irmãos, o nosso nível de temor ao Senhor? Se queremos a bênção, a real felicidade, neste mundo marcado por lágrimas e dificuldades, mas o Espírito Santo afirma que é possível viver esta bênção, esta bem-aventurança. Mas ela é dada aos que louvam ao Senhor, aos que temem ao Senhor. E o salmista mostra-nos que este temor ao Senhor se expressa num grande prazer pela palavra do Senhor. Veja o que ele diz no verso de número 1. O homem que teme ao Senhor, e o finalzinho do verso 1. Leiam comigo, por favor. E se comprais nos seus mandamentos. Repita comigo essa expressão. E se comprais nos seus mandamentos. Uma outra versão diz: e tem grande prazer. Quem teme ao Senhor, irmãos, tem prazer na palavra. Não é apenas dizer eu temo ao Senhor. Não é uma expressão meramente verbal. É uma realidade do coração. É uma necessidade da alma. Quem teme ao Senhor tem prazer na sua palavra. Deseja lê-la, ouvi-la, meditar nesta palavra. Ela revela o Senhor, o seu caráter, a sua vontade, o seu plano. Ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Onde temos buscado prazer. Muitas vezes, irmãos, temos abandonado a fonte de prazer real e buscando prazer e alegria nas cisternas que este mundo oferece. Mas o salmista diz que o homem que teme ao Senhor, ele tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Ele não apenas ouve, ele não apenas estuda, ele não apenas sabe, ele tem prazer em ouvir, ele tem prazer em saber, ele tem prazer em obedecer. Perceba, irmãos, que o versículo está dizendo que ele tem prazer nos mandamentos. Ele não tem prazer só nas promessas. A gente às vezes tem prazer nas promessas, mas ele está dizendo aqui que ele tem prazer nos mandamentos. Isso me faz lembrar do Salmo de número 1. Texto bem conhecido, quando o salmista diz: e o seu prazer está na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Não é um fardo, não é tedioso, não é um cansaço, é prazer, é alegria, é encontro com o amado da minha alma, é edificação da minha vida, é palavra do Senhor. Família abençoada é família que teme ao Senhor e expressa esse temor
numa vida que se alegra com a palavra de Deus. Muitas vezes falta felicidade porque falta o temor. Muitas vezes falta felicidade porque falta o prazer na fonte correta, que é o Deus da palavra e a palavra de Deus. O salmista, deixe marcado aí o Salmo 112, por favor, e abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, queria ler alguns versículos desse salmo. Versículo 92. Vamos ler juntos? Salmo 119, versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu, há muito, eu já teria eu o quê? Perecido na minha angústia. Sabe o que nos guarda, irmãos, de perecermos na angústia, na depressão? É a palavra do Senhor, que é instrumento do Espírito Santo, que traz refrigério para a alma, força para a vida. É a palavra do Deus vivo, que se revela para nós de maneira viva e eficaz. Ele disse: não fosse o meu prazer, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Redescubra o poder restaurador da palavra de Deus na alma, que nos dá força para vivenciar, vencer a tristeza, os desânimos, a angústia, no poder da palavra do Senhor. Vamos ler o 111 do mesmo Salmo, Salmo 119, 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o quê? O prazer do coração. É preciso orarmos, irmãos, urgentemente, e pedirmos ao Senhor: Senhor, restaura no meu coração este prazer, esta alegria por tua palavra, por teus mandamentos, porque não há bem-aventurança, não há real felicidade sem que a palavra do Senhor esteja sendo amada, crida, obedecida. 143. Sobre mim vieram o quê? Tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Vieram sobre ele o quê, irmãos? Tribulação e angústia. E ele procurou o prazer aonde? Na palavra. Ele procurou socorro aonde? Na palavra. Ele creu no poder restaurador e fortalecedor da palavra do Senhor. Às vezes, diante da angústia, da tribulação, recorremos primordialmente aos medicamentos, às técnicas da psicologia. Eu não quero aqui ser mal entendido. Eu não estou dizendo que até a psicologia não tem a sua importância, nem os medicamentos. Mas o fato, irmãos, é que parece que a gente está perdendo a confiança no poder restaurador da palavra de Deus. O que é que este homem tinha diante da angústia, diante da tribulação? O salmista descreve situações em que ele diz: a minha cama está encharcada das minhas lágrimas. Ele não tinha psicologia, ele não tinha psiquiatria, ele não tinha estes medicamentos extremamente poderosos, mas ele tinha o Senhor e a palavra do Senhor,
que é poderosa para refrigerar a alma, socorrer a nossa vida, fortalecer-nos na caminhada. É preciso reafirmarmos e redescobrirmos o poder sarador, fortalecedor da palavra de Deus. Ele teme ao Senhor. Salmo 112, voltemos. As características de uma família abençoada. Qual é a primeira? Todo mundo já esqueceu? Ela louva ao Senhor. Qual é a primeira? Louva ao Senhor. Família abençoada, família bem-aventurada, família feliz. Em segundo lugar, teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor tem grande prazer nos seus mandamentos. Na tribulação, na angústia, na luta, na dificuldade. Ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele tem a alegria restaurada pelo poder do Senhor, através da palavra. Ele expressa este prazer, não apenas de maneira teórica, mas de maneira prática, lendo a Bíblia, meditando nela. Ele teme ao Senhor, e ele expressa esse temor numa vida de sinceridade. Por isso que essa pessoa, descrita no Salmo 112, ela é chamada de justa 3 vezes. A primeira no verso 2, ele faz parte da geração dos justos. A segunda no verso 4, ao justo. E a última palavra do verso 4, justo. A palavra justo aponta para a ideia de retidão, honestidade, sinceridade. Temer ao Senhor é trilhar um caminho de sinceridade, de santidade, de honestidade, consciente da presença do Senhor a cada passo. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o Salmo 112, eu quero compartilhar a terceira característica de uma família abençoada. Ela é poderosa. É o que diz o verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. Você pode repetir comigo a primeira essa expressão? A sua descendência será poderosa na terra. Irmãos, é importante compreendermos que à luz do Novo Testamento, o conceito de poder não está associado a poder militar, a poder financeiro, a poder material. O conceito de poder, à luz do Novo Testamento, e a Bíblia interpreta a Bíblia, está associado primordialmente a poder espiritual, a realização espiritual. Ter uma descendência poderosa é ter uma descendência espiritualmente transformada pelo poder do Senhor. Porque não basta apenas ter poder militar, poder financeiro, poder cultural, poder social, sem de fato transformação na alma, salvação na vida, operação do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo afirma que esta família é uma família poderosa, porque é uma família transformada. E este é o poder que nós devemos buscar mais e mais na nossa vida e na nossa casa. O poder que transforma. E o poder que transforma não é o poder do dinheiro, da educação. O poder que transforma é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de libertar uma vida, transformar um coração, fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. É o poder de Deus que transforma corações, filhos transformados, esposo, esposa transformados. É uma família feliz, porque é uma família poderosa. E é uma família poderosa, porque é uma família convertida, regenerada, transformada pelo poder do Senhor. Portanto, devemos
primordialmente, desejar para a nossa família, primordialmente desejar para os nossos filhos, esse poder do Espírito, que transforma e capacita. E aquele que dá a primeira e maior bênção, é capaz de abençoar com as menores. A primeira e a maior é o poder que regenera e liberta. O que faz a primeira é capaz de fazer as menores. Por isso que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu gostaria de mostrar, irmãos, um exemplo bíblico de uma família poderosa. Eu quero convidar você a conhecer essa família poderosa. Atos 21. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para onde? Cesareia. E entrando na casa de quem? O evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Eles entraram na casa de Filipe. Olha o que eles encontram dentro daquela casa. Tinha este quantas filhas? Que profetizavam. 4 filhas, donzelas, ou seja, elas eram bem jovens. Mas elas o quê? Profetizavam. Significa dizer, irmãos, que dentro daquela casa havia poder. Poder que alcançou aquelas 4 meninas, regenerando a vida daquelas meninas e as capacitando para exercer ministério para a glória de Deus, como boca de Deus. É uma descendência poderosa, porque o poder de Deus está manifestando-se dentro daquela casa, transformando, libertando e capacitando. É este poder que urgentemente precisamos priorizar dentro da nossa casa. O poder do Espírito, que liberta, que transforma e que capacita. Às vezes priorizamos a busca de outros poderes, o poder financeiro, o poder intelectual, o poder cultural, educacional, mas nada disso é capaz de fazer o que foi feito na casa de Filipe, transformar a vida daquelas meninas para a glória de Deus. É uma família espiritualmente poderosa, por isso que é feliz, porque o poder de Deus está se manifestando dentro daquela casa. É poderosa porque transformada. É poderosa porque protegida. Israel, irmãos, estava no deserto quando os moabitas, através de Balaão, tentou amaldiçoar Israel. Isso está lá em Números 22 ao 24. O texto de Número nos mostra que Israel era um povo poderoso, porque primordialmente contava com a proteção do Senhor. Israel não tinha um grande exército, Israel não tinha grandes táticas militares. Balaque contrata Balaão e pede para Balaão amaldiçoar aquele povo, aquelas famílias. E nenhuma maldição atingiu aquelas famílias, aquele povo. Sabe por quê? Porque aquele povo era um povo poderoso. Não porque eles eram fortes e valentes, mas porque o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo e fiel, protegia aquelas famílias. O que nos faz poderosos, irmãos, não é a força do nosso braço. O que nos faz poderosos é a presença protetora do Senhor na nossa vida. Ele é o escudo que nos protege. Ele é o castelo forte que nos abriga. Ele é a fortaleza que nos ampara. Vale a pena confiar neste Deus fiel. Volte a sua Bíblia para o Salmo 112.
A quarta característica dessa família, ela é uma família que desfruta de contentamento. Uma família abençoada, porque tem contentamento. O verso 3 diz: na sua casa há prosperidade e riqueza. É importante, irmãos, compreendermos que da perspectiva do Novo Testamento, prosperidade e riqueza não está atrelado meramente àquilo que é físico, material e financeiro. Prosperidade e riqueza na perspectiva do Novo Testamento é ter a presença de Jesus dentro de casa, no coração. É entender que somos prósperos e ricos, porque acima de tudo, temos o Senhor na nossa vida. O comentarista bíblico João Calvino disse: essa pessoa descrita neste salmo está satisfeito com o que tem, contente com a provisão de Deus. Mas a vida do ímpio é marcada por insatisfação. Por mais que tenha, o ímpio está sempre insatisfeito. Está sempre insatisfeito. Mas este homem aqui está tão satisfeito que ele diz: eu tenho prosperidade e eu tenho riqueza, porque o Senhor Yahvé é o Deus da minha vida, a sua palavra é o meu prazer, Ele é o meu protetor. O Salmo 73, o versículo de número 25 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem tem o Senhor como herança pode dizer: eu sou próspero, eu sou rico, eu estou contente e satisfeito no Senhor. Onde o Senhor verdadeiramente reina, a riqueza, a satisfação. Tem bênçãos para desfrutar. E mesmo que venha a riqueza material, Ele não abandona a riqueza maior, a riqueza eterna, a comunhão com o Senhor. Por isso que o texto vai dizer assim: e a sua justiça, no verso 3, Salmo 112, verso 3, ele diz assim: na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ele continua em santidade, mesmo que venha prosperidade material. Charles Spurgeon, comentando esse versículo, ele disse assim: às vezes, quando o ouro entra, o evangelho sai. Às vezes, quando o ouro entra, o evangelho sai. Não na vida deste homem, porque ele continua em santidade, tendo prazer na palavra do Senhor. A prosperidade não destrói a santidade da sua vida, o desejo de estar contente com o Senhor. Diga amém. Uma família abençoada é uma família que louva. Uma família abençoada é uma família que teme ao Senhor. Uma família abençoada é uma família espiritualmente poderosa. Uma família abençoada é uma família que está contente no Senhor, satisfeita em Cristo Jesus. Uma família abençoada é uma família que está desfrutando de conforto em meio às tribulações. Veja o verso 4. Ao justo nasce luz nas trevas. A felicidade desta família não é isenta das trevas. Veja que ele afirmou que ele é bem-aventurado, mas ele diz: esse homem bem-aventurado enfrenta trevas, ou seja, enfrenta aflições, enfrenta tribulações, enfrenta enfermidades, enfrenta tristezas.
Deus não nos promete uma alegria destituída de provações. Deus não nos promete bem-aventurança destituída de lutas. O que o versículo nos afirma, amados irmãos, é que apesar das trevas, das aflições, das tribulações, temos o conforto do Senhor, porque temos a presença do Senhor. Ele nos promete, mesmo nas trevas, na luta, na angústia, a luz nasce. É essa promessa. Nasce luz nas trevas. Você poderia repetir comigo essa frase? Nasce luz nas trevas. Nasce socorro nas trevas. Alívio nas trevas. Alegria, vida, verdade que conforta. Dádivas da salvação em Cristo Jesus. Mesmo nas lutas, nas angústias, nasce luz. Um outro comentarista afirmou: é tão normal que o justo seja consolado, como é normal que o dia amanheça. Não é normal o dia amanhecer, irmãos? É normal o justo estar constantemente sendo consolado. O Senhor nos consola, o Senhor nos conforta. O profeta Malaquias, no capítulo 7, versículo de número 8, afirmou: se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, disse: o povo que andava em trevas viu grande luz. É Jesus que um dia veio em nosso socorro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e como está escrito, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Ele continua vindo por sua palavra, no poder do seu Espírito, nos confortando, consolando, orientando, edificando, mesmo em meio às trevas. Mas, em sexto lugar, uma família abençoada é uma família generosa. Porque é exatamente isso que o texto vai nos ensinar. O verso 4 diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é o quê? Benigno e misericordioso. Ele é benigno. Ele se dispõe a trilhar o caminho do bem, da misericórdia. Ele se dispõe, na medida de suas possibilidades, a ajudar o necessitado. É uma família que não se deixa dominar pela mesquinhez, avareza, individualismo, egoísmo, materialismo. Veja que no verso 5, essa benignidade, essa misericórdia se concretiza em gestos, em atos. Porque no verso 5 ele diz: feliz o homem que se compadece e empresta. Ele trilha o caminho da generosidade. Ele se dispõe a abençoar aquele que realmente está necessitado. Ele não deseja explorar, mas ajudar, até mesmo emprestar, que se compadece e empresta. Claro que ele age de maneira prudente, de maneira equilibrada. O verso 5, no final, na versão corrigida, diz assim: disporá as suas coisas com juízo. Ou seja, ele agirá de maneira equilibrada. De um lado, ele economiza, ele é previdente, mas em nome da economia, em nome da cautela, ele não se torna egoísta. Portanto, é uma família que está trilhando o caminho de uma equilibrada generosidade, no equilíbrio do economizar, mas também do abençoar, e não cair nos extremos do egoísmo ou do gastador.
Ele tem sabedoria. Por isso que o verso 9 continua dizendo, veja aí por favor, Salmo 112, verso 9. Distribui. Essa palavra aponta para a ideia de voluntariedade. Ele faz não por algo forçado, ele voluntariamente se dispõe a abençoar. Distribui, verso 9. Dá aos pobres, ou seja, aqueles que realmente necessitam. E observe, amados irmãos, o que o Espírito Santo de Deus faz através desse salmo. Ele associa generosidade, amor à santidade. Porque veja, distribui, verso 9, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que é justiça aqui nesse contexto? É um viver de santidade. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que um viver de santidade está diretamente atrelado a um viver de compaixão, de misericórdia, de generosidade. A santidade na perspectiva bíblica nunca está desassociada da generosidade, do amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz, porque Deus é santo. Mas a Bíblia que diz que Deus é luz, Deus é santo, ela também diz que Deus é amor. Veja como é rico esse versículo de número 9. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Ou seja, mais Deus o abençoa. E é interessante, irmãos, porque este versículo do Salmo 112 é citado por Paulo, quando ele vai falar de contribuição. Vamos abrir aqui em 2 aos Coríntios, deixe marcado aí o Salmo, que a gente vai voltar para o último ponto, mas eu queria ler com os irmãos. 2 aos Coríntios 9. 2 aos Coríntios 9, verso 9. Como está escrito: distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aonde está escrito? Agora todo mundo sabe, né? Salmo 112, versículo 9. Por que Paulo citou este texto? Para explicar no verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele está explicando o Salmo 112, verso 9. Ele está dizendo: o seu poder aumenta. Em que sentido? Ele trilha o caminho da generosidade, na medida que pela fé e debaixo da graça de Deus, ele trilha este caminho, ele está debaixo do cuidado do Senhor, da bênção do Senhor, do poder do Senhor, que ampara os que nele confiam. Deus exalta, conforme um comentarista afirmou, Deus exalta sua condição próspera, porque tem usado da prosperidade para abençoar. Uma família feliz é uma família que está trilhando o caminho da generosidade, não da avareza. Isso é muito contracultural, irmãos, porque a cultura em que nós estamos inseridos é uma cultura que celebra exatamente o contrário: o egoísmo, a avareza, o materialismo. Mas nós somos chamados a viver uma vida bem-aventurada aos olhos do Senhor. E por último, a sétima e última característica de uma família bem-aventurada: ela é firme em meio aos ataques. Nós vemos isso no verso 6, Salmo 112, verso 6. Olha o que ele diz: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não será abalado, não se atemoriza
das más notícias. O seu coração é firme. É uma família, é uma pessoa, e eu gostaria de aplicar para a família, como temos feito, que está firme. Nem as más notícias abala. Qual é o segredo desta firmeza? O verso 7 responde: não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O Senhor está no controle da minha vida. A minha vida não está nas mãos dos homens, nas mãos do acaso. A minha vida não está nas mãos do horóscopo. A minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador do universo. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas mesmo Ele sendo tão grande e sublime, Ele ouve a minha oração. Ele toca na minha vida. Ele me mantém de pé. O que nos torna inabaláveis, irmãos, é o Senhor que nos sustenta. Confie nele, dependa dele, busque a Ele. Mesmo diante de tanta má notícia, é o que não falta nesses dias, más notícias. Mas nós estamos firmes, confiando no Senhor Todo-Poderoso. Ele não mudou, Ele continua o mesmo, poderoso, fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, inabalável, famílias firmes. Veja que não é uma Disneylândia espiritual, não é a ausência de lutas e de sofrimentos e de más notícias. Diante de tudo isso, permanece firme para a glória de Deus. Qual é o segredo? É a força do braço? É a influência dos amigos? Não, é o Senhor. Veja o que diz o verso 8. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Esse salmo se cumpriu quando Jesus veio, porque o nosso desejo foi cumprido. A cabeça da serpente foi esmagada, a morte foi vencida, o pecado destronado, os inimigos da nossa alma foram vencidos. Somos um povo mais do que vencedores. Mesmo que o inimigo se enraiveça. Verso 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. Mas o desejo dos perversos perecerá. Ninguém frustra os planos do Senhor. Ele é o pastor, o supremo pastor, o perfeito pastor, que cuida, protege e supre abundantemente as nossas necessidades. Você é uma família abençoada? Continue louvando, agradecendo. Continuemos no caminho da felicidade, nesse mundo de tanta infelicidade, tanta depressão, tanta tristeza. Continuemos no caminho da bem-aventurança. E para prosseguirmos nesse caminho, é preciso, no poder do Espírito, continuar adorando, temendo o Senhor, dependendo do poder do Espírito, contentes com a palavra de Deus e o Deus da palavra, recebendo dele a cada dia conforto e firmeza. Examine o seu coração e perceba quais as características que possivelmente estão faltando na sua casa. É conforto? É firmeza? É adoração? Suplique ao Senhor nesta noite e diga: Senhor, restaura na minha casa, na minha vida, estas características. Eu quero ser feliz em Ti. Eu quero ser bem-aventurado no Senhor. Eu quero uma casa abençoada para a glória do Teu nome. Então eu olhei agora para o relógio. Que Deus nos abençoe.